Bom, então agora a gente vai começar a nossa aula sobre teoria cinética dos gases. Essa teoria tem muito a ver com a física clássica, a física de Newton, né? Então as perguntas que a gente quer responder, as perguntas prévias que eu faço para vocês o que a teoria cinética dos gases estuda? Como o comportamento dos gases interfere na nossa vida? Será que tem alguma coisa que a gente faz na nossa vida que os gases estão ali presentes, precisando, né, de saber as suas leis, o seu comportamento, para a gente entender o que está acontecendo no nosso cotidiano? E outra, que situação você já presenciou que houve a influência de um gás? Então agora a gente vai começar a responder um pouco sobre essas perguntas iniciais. Então, a teoria cinética dos gases são hipóteses que abordam o que é um gás e como ele se comporta. Então, os gases, só de olhar essa imagem aqui, dá para perceber que ela tem, então, uma distância grande entre as suas moléculas e que esse cinético vem, então, de movimento. Elas se movimentam bastante. Então, só dando uma recordada agora nas fases da matéria para a gente comparar um pouco essas distâncias. Então, no estado sólido, que é o que a gente está vendo aqui nesse momento, as moléculas são bem próximas umas das outras. Com isso, a vibração dessas moléculas, o movimento dessas moléculas é pequeno. Há vibração sim, mas é pequeno. Já no estado líquido, esse espaço ele aumenta um pouco mais. Ele tem um movimento agora um pouco maior que no estado sólido. Mas se a gente for comparar com o estado gasoso, ele tem um meio termo, é uma parte mediana, não é tão grande assim. Já no estado gasoso, que para nós agora é o que nos interessa, essa distância entre as moléculas é grande. Então ela vai ter um caminho livre aqui para se movimentar bem grande. Então esse movimento ele é intenso, ele é muito forte. Então é muito intensa, a vibração ela é muito intensa e esse movimento ele acontece de diversas maneiras. Pode ter um movimento de translação, né, que o gás sai de um ponto e vai para outro. Pode ter um movimento apenas de vibração dessa moléculazinha, então ela vai se mexer de um lado para o outro aqui. E também pode ter um movimento de rotação, então essa molécula ela vai girar em torno do próprio eixo. Então, os postulados dos gases que a gente vai ver agora, e que é importante para a gente estar vendo a teoria cinética, as moléculas estão se movendo em todas as direções. Então, elas se movem constantemente. Se for dentro de um recipiente, então ela vai se mover por todo esse recipiente. E nós temos gases em todos os lugares, né? Inclusive na nossa atmosfera, no solo, dentro de um objeto, de um corpo qualquer, nós temos então essas moléculas se movimentando o tempo todo. Outra coisa interessante é que as moléculas se movem em linha reta entre as colisões. Ou seja, enquanto ele está se movimentando, em algum momento ela vai bater, vai se colidir ou entre as próprias moléculas ou entre as paredes de um recipiente onde esse gás está. Então, mas enquanto ele não está se colidindo, esse movimento sempre será em linha reta. As colisões, elas são perfeitamente elásticas, ou seja, depois que ela se colide, esse movimento ele se mantém da mesma forma que anteriormente. Então não vai ter perda aqui de movimento, não vai ter perda de energia. Então essas colisões acontecem e depois que essa colisão acontece, elas vão permanecer da mesma maneira. A única coisa que acontece diferente do movimento anterior é que esse movimento ele muda de sentido. Então se ele estava indo, por exemplo, para a direita, depois de uma colisão ele vai estar para a esquerda. O diâmetro das moléculas são desprezíveis em comparação com a distância percorrida entre as colisões. Então, quer dizer, o diâmetro, o tamanho dessa molécula
é muito menor do que a distância que existe entre essas moléculas e, consequentemente, depois dessa colisão. E essa colisão, ela tem uma força entre essas moléculas durante a colisão muito pequena. A gente fala que elas são desprezíveis. E antes dessas colisões, não vai ter uma força ali de atração ou repulsão entre essas moléculas. O tempo dessa colisão é muito, mas muito pequeno. Então, o tempo que ela fica sem se colidir é maior que o tempo que ela está colidindo. Todos os gases eles são constituídos por muitas esferas. Essas esferas são perfeitas, rígidas, extremamente pequenas. Quando a gente fala de esfera aqui, nós estamos falando, na verdade, das moléculas. E a gente está considerando agora uma molécula como uma esfera perfeita, rígida e pequena. O volume total ocupado por essa molécula é desprezível se a gente for comparar ao volume do recipiente. Então, o volume que se encontra essa molécula é muito maior do que o volume da própria molécula. Por isso que a gente considera que o volume dessas moléculas, elas são desprezíveis. Esses estão em constante movimento aleatório e colidindo entre si com as paredes, que é o que eu acabei de dizer. Então, essas moléculas, elas podem se colidir tanto entre si, molécula com molécula, ou também com a parede do recipiente onde elas se encontram. Quando as moléculas gasosas colidem com a parede do recipiente, ocorre, isso aqui é extremamente importante, ocorre a transferência do momento, esse momento visto na cinemática, né, visto lá na física clássica, na mecânica. Então, segue aqui para os gases as leis de Newton também. E esse momento é diretamente relacionado com a pressão do gás. A gente vai ver isso daqui a pouco, através da expressão matemática, que a gente fala da pressão, né, e também relacionando com a força, com a área, consequentemente com o volume desse recipiente. A energia cinética dos gases, das moléculas, é diretamente proporcional à temperatura do gás em Kelvin. Isso daqui também a gente vai falar, mostrar isso matematicamente. Então, nós temos 4 variáveis de estado no estado gasoso. Nós temos pressão, volume, temperatura e energia interna. Então, a gente vai ver que a energia cinética, que é essa energia do movimento desses gases, só vai ter uma relação expressiva realmente com a temperatura. Então, se a gente aumenta a temperatura, consequentemente aumenta a energia cinética e vice-versa. Então, se eu aumento a energia cinética, eu também aumento a temperatura. Então, de acordo com esses postulados, a gente vai falar um pouquinho então do livre caminho médio, que aqui nós temos então esse caminho desenhado pela sua trajetória. Então, aqui a gente pode ver que quando nós temos muitas moléculas, o caminho livre entre essas moléculas é pequeno. À medida que a gente vai aumentando a temperatura, vai aumentando também a distância entre essas moléculas. Então, no estado gasoso, o espaço entre uma molécula e outra é grande. Então, de acordo com isso, a gente vai ver um applet, que é o applet do livro do Young Friedman, que eu tenho ele aqui, nós vamos ver agora, que está sendo mostrado aqui. Então, nesse momento, vou ver se eu aumento a tela. Não está mostrando muito, mas olha bem. Nós aqui temos inicialmente uma temperatura de 200 Kelvin, né? Então, olhando, observando essa nossa moléculazinha colorida, a gente está vendo, então, o movimento de uma delas. Enquanto ela está sem se colidir, a sua velocidade ela permanece constante. Ou seja, ela vai ter ali um movimento uniforme, retilíneo uniforme. Sempre em linha reta, né? E ela vai percorrer um caminho até se colidir com outra. Esse caminho é conhecido como livre caminho médio. Quando ela se colide, vocês podem perceber que ela muda o seu sentido. Então, ela estava no sentido
e muda para outro. Então, aquela frase ali que fala do perfume, né, que o perfume ele demora um tempo para ser incendiado por toda a sala. Então, isso acontece devido a essas colisões. Então, não é que ela vai ter um caminho livre sempre nessa sala, né? Mas durante esse movimento, ela vai se colidir com algumas outras moléculas, que pode ser uma molécula ali do próprio ar atmosférico. Então, ela vai demorar um tempo até chegar lá. Outra coisa que a gente pode observar aqui é quando há uma colisão, a sua velocidade ela se altera. Então, se altera, não é mais agora um movimento uniforme, mas sim um movimento uniformemente variado. Então, é um movimento uniformemente variado. Então, quer dizer, alterou a sua velocidade. Às vezes, né, ela aumenta, às vezes ela pode diminuir um pouco. Mas o que a gente percebe é que ele vai ter, então, esses dois tipos de movimento durante esse movimento desse gás. Tanto o movimento uniforme, quanto o movimento uniformemente variado. Se nós aumentarmos a temperatura, vocês vão ver que agora essa energia cinética das moléculas, ela aumenta. Então, a setinha aqui mostrando então esse vetor da velocidade, ele está bem diferente do anterior. Então, olha aqui a trajetória desse caminho. Então, não é em linha reta sempre. Por isso, né, que a gente diz que o perfume demora algum tempo para poder se alastrar durante toda essa sala, por toda essa sala. Porque ele vai ter aqui, então, algumas colisões, que pode ser tanto com as próprias moléculas quanto com a parede. E lembrando que essas colisões elas são perfeitamente elásticas. Então a velocidade ela vai se manter depois, né, de um certo tempo que houve essa colisão. Então não vai parar, não vai afetar ali esse movimento, certo? Voltando aos nossos slides, voltando aqui, nós paramos. Então, a gente comentou sobre o vidro de perfume. Então, quando destampamos o vidro de perfume numa extremidade de um quarto, o cheiro leva um tempo apreciável para se transmitir até a outra extremidade do quarto. Então, a gente viu que é justamente por causa desse livre caminho médio que essa molécula percorre até chegar por todo o quarto, no caso aqui. Então, quando a gente falou de momento, que era proporcional à pressão, então aqui a gente vai usar então as leis de Newton, vai usar então um pouco sobre o que é a pressão para a gente falar então sobre o nosso movimento aqui agora referente ao gás, já que a gente está falando de teoria cinética dos gases. Então, a força ela é igual à taxa de variação do momento. Então, a gente pode perceber aqui, tá? A taxa da variação do momento, mv ao quadrado, né? E essa força é mv ao quadrado dividido por L, que é o comprimento, então, que ele vai percorrer durante essas colisões. Então, aqui vocês veem que a molécula pode vir bater e ela vai voltar. Então, a gente tem um movimento aqui, então aqui. Então, a gente tem um momento linear quando bate e quando volta. Por isso, a gente vai ter, então, aqui uma velocidade ao quadrado. Só que a pressão, lá na física clássica, na cinemática, na mecânica, a pressão é igual à força dividido pela área. Então, já que a força agora, em relação ao momento, é igual a essa taxa da variação do momento, quando eu pego o comprimento vezes a área, eu vou ter agora um volume. Então, a pressão a gente pode escrever mv ao quadrado dividido por V. Porém, quando a gente olha num recipiente, onde esse gás está preso ali num sistema, ele movimenta em todas as direções. Então, ele é tridimensional. Então, na verdade, esse volume é 3 vezes o volume. Então, para a gente entender um pouco melhor, desculpem aqui, eu fiz umas anotações no quadro e fotografei para melhorar um pouco mais, né? Então, eu tenho que a pressão é mv ao quadrado, esse V aqui é de velocidade,
dividido por 3V, que esse V, então, é o volume. Né? Então, como que a gente vai relacionar agora com energia? Então, a gente vai ter uma energia cinética total. Quando eu digo energia cinética total, que eu usei como símbolo aqui um EC, eu posso dizer que isso é uma energia interna, porque vai ser a soma de todas as energias das moléculas, tanto de translação, quanto de rotação e também de vibração. Na física clássica, a energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2. Então, isso aqui a gente viu lá na física newtoniana, na física clássica. Então, vocês viram que agora nós temos dois fatores em comum entre a energia cinética, que é mv ao quadrado, e a pressão também, que eu tenho um mv ao quadrado. Então, isolando aqui o mv ao quadrado na pressão, nós vamos ter que mv ao quadrado é igual a 3PV. E PV, de acordo com o estudo do gás que nós fizemos anteriormente, nós vamos lembrar da equação de Clapeyron. Então, PV é igual a nRT. Lembrando que esse N é o número de moles, R é a constante do gás, que é comum a todos os gases, e esse T que vem de temperatura. Então, a temperatura aparecendo aqui, que é o que a gente falou lá no Applet, que a energia, então, é diretamente proporcional à temperatura. Então, aqui nós temos número de moles, constante dos gases, que é 0,082 ou 8,31 joules, por mol vezes Kelvin. E aqui a gente tem temperatura. Então, igualando isso aqui, nós podemos colocar, então, substituindo na equação anterior, que a energia cinética é 3PV, já que mv ao quadrado é 3PV, dividido por 2, que é o 2 que está aqui. Ou ainda, nós podemos substituir o PV pela sua igualdade de acordo com a equação de Clapeyron, que é nRT. Então, energia cinética é igual a 3 vezes nRT dividido por 2. Então, mais uma vez, confirmando aqui que a temperatura é diretamente proporcional à energia cinética. Então, se eu aumento a temperatura, a energia cinética aumenta na mesma proporção aqui nesse caso. Então, a gente pode ter, então, a energia cinética calculada para os gases dessas duas maneiras. Dessas duas maneiras. 3PV dividido por 2 ou 3nRT dividido por 2. Continuando esse nosso estudo, nós vamos ver, então, que através disso nós podemos encontrar a velocidade média desse gás. Então, para evidenciar melhor, nós vamos colocar essa barrinha aqui em cima da velocidade. Então, a gente vai ter agora a velocidade média. Ou seja, não significa que todas as moléculas de gás estejam nessa mesma velocidade. Mas ao comparar todas elas, as velocidades de todas as moléculas, a gente vai ter uma velocidade média, que é exatamente essa daqui, essa velocidade média. Vão ter algumas que vão ter velocidades menores e algumas que vão ter velocidades maiores. Tem até um diagrama mesmo de Maxwell que fala disso, Mas a grande maioria das moléculas vão estar nessa faixa de velocidade que a gente vai chamar aqui de velocidade média. Então, nós temos aqui, de acordo com o slide anterior, que a energia cinética, de acordo com Newton, é mv ao quadrado dividido por 2. Se a gente for comparar isso, relacionando com a teoria cinética dos gases, a gente vai ter que a energia cinética é 3nRT dividido por 2. Então, eu posso igualar esse EC com esse EC. Então, eu vou ter essa equaçãozinha aqui. mv ao quadrado dividido por 2 igual a 3 vezes nRT dividido por 2. Nós temos um fator comum, que é o número 2 no denominador, que a gente pode cancelar. Então, mv ao quadrado, eu coloquei aqui a barrinha, porque agora estou falando de velocidade média, vai ser 3nRT.
Então, isolando aqui agora esse m, a gente vai ter que v ao quadrado é igual a 3nRT dividido por massa, esse m de massa. E aí nós vamos lembrar um pouquinho do número de moles, que é igual a massa sobre a massa molar. Olha bem, aqui eu posso fazer um artifício matemático e substituir isso por 1 sobre massa molar. Porque quando eu isolei aqui o m molar, né, a massa molar, eu tive que a massa molar é igual a massa dividido por m. Mas eu não quero isso aqui, eu quero o inverso disso. Então, 1 sobre massa molar é igual a n, que é número de moles, dividido por massa, massa mesmo, massa dessa molécula, não massa molar. Então, aqui nós vamos ter que v ao quadrado é igual a 3R's, já que eu vou substituir tudo isso agora por 1 sobre m, que está aqui, vezes t dividido por m. Mas aqui está v ao quadrado, e eu não quero v ao quadrado, eu quero apenas v. Então, eu posso tirar a raiz quadrada dos dois lados, então eu vou ter que velocidade média é igual a raiz quadrada de 3RT sobre m. Então, mais uma vez, a temperatura aparece. Então, eu posso dizer, nesse caso, que a temperatura é diretamente proporcional à velocidade? Nesse caso, eu não posso. Mas eu posso dizer que a velocidade média é proporcional à raiz quadrada de t. Isso eu posso dizer, raiz quadrada de t. Então, significa que se eu aumento a temperatura, eu também aumento a velocidade. Mas não na mesma proporção, mas na proporção da raiz quadrada da temperatura. Aí sim eu posso dizer. Então, se eu tenho energia cinética total, se eu tenho velocidade média, eu posso também calcular energia cinética média. Eu representei aqui como ECzinho e eu coloquei uma barrinha também para definir o médio. Então, vamos pensar. Quando eu digo energia cinética média, eu quero calcular a energia cinética de acordo com o número de partículas que eu tenho nesse sistema. Então, se a gente for pensar, número de partículas do sistema vai ser igual ao número de moles vezes o número de Avogadro. Lembrando que o número de Avogadro é 6,023, aqui eu pus 0,2 porque eu fiz um arredondamento que se pode ser feito, vezes 10 elevado a 23. Aqui o número não ficou muito bom, porque eu anotei no quadro e estava com a luz ligada, mas é 10 elevado a 23, mós a menos 1. Então, esse é o número de Avogadro, que a gente já conhece também, que a gente viu em aulas anteriores do estudo do gás. Então, se a energia cinética média é energia cinética dividido pelo número de partículas, e nós já conhecemos que a energia cinética é 3nRT dividido por 2, basta substituir, então, esses dois aqui nessa nossa fórmulazinha matemática que a gente está querendo demonstrar. Então, eu coloquei que a energia cinética é 3 vezes nRT dividido por 2, e o número de partículas é número de moles vezes o número de Avogadro. Então, aqui eu tenho uma divisão de fração. Então, eu vou pegar a primeira pela segunda invertida. Então, calculando aqui, eu vou ter 3nRT dividido por 2 vezes 1 sobre n, que é número de moles, vezes o número de Avogadro. Que eu posso cancelar o número de moles com o número de moles, e eu vou encontrar essa formulazinha. Energia cinética média é igual a 3RT dividido por 2NA, que é o número de Avogadro. E aí nós temos aqui uma nova constante. Quando a gente fala que a constante dos gases está dividido pelo número de Avogadro, nós vamos ter agora uma nova constante, que é a constante de Boltzmann, que tem como símbolo a letra K. E esse K é igual a 1,38 joules por Kelvin. Lembrando que a temperatura ela tem que estar em Kelvin. A gente não usa ela em graus Celsius no SI. Então, aqui na teoria cinética dos gases, a gente vai trabalhar sempre com a temperatura em Kelvin. Então, agora a gente vai ver o seguinte, substituindo
R dividido por NA. Por K, nós vamos ter uma nova fórmulazinha que a gente vai usar agora, que a energia cinética média é igual a 3K vezes T dividido por 2. Mais uma vez, a temperatura agora é diretamente proporcional também à energia cinética média. Então, aqui na mesma proporção. Então, se eu aumento a energia cinética, eu aumento a temperatura. Se eu aumento a temperatura, a energia cinética aumenta na mesma proporção. E se caso eu for diminuir, ela também vai diminuir na mesma proporção. Então, a variável de estado que a gente viu, quando a gente fala de movimento desses gases, que é o que a gente está vendo na teoria cinética dos gases, a variável de estado mais importante que a gente vai ter é exatamente a temperatura. Então, tudo aqui está sendo ligado à temperatura, ok? Então, só para a gente fechar a nossa aulinha, nós vamos ter agora um questionamento final. Então, de acordo com tudo que a gente viu, por que ao ver uma latinha de refrigerante se abrindo, primeiro ouvimos o barulho e só depois conseguimos sentir o cheiro do refrigerante? Então, isso aqui está ligado com aquele nosso applet. Eu vou mostrar aqui mais uma vez para a gente finalizar a nossa aula. Então, o applet mostra o seguinte, que quando eu tenho várias moléculas gasosas juntas, então aqui o ar é o nosso gás que está sendo envolvido, o cheiro também é uma molécula, né? Então, aqui ela vai batendo, colidindo através de colisões elásticas com as outras moléculas. Então, não tem um caminho retilíneo. Vamos limpar aqui e fazer de novo para vocês verem exatamente como essa molécula ela vai se movimentando. Então, não é que ela vai de uma vez e invade todo aquele espaço, né? Primeiro ela vai batendo, se colidindo, até ela conseguir ocupar todos os espaços dessa sala ou desse quarto. Então, aqui, mais uma vez, relembrando que nós temos entre essas moléculas um espaço, né? Então, esse espaço aí que está livre é chamado de livre caminho médio. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula. Foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado da teoria cinética.